1 aos Coríntios, ou Coríntia Aleph, capítulo 9. No capítulo 8, Paulo falou sobre a renúncia à liberdade cristã e os deveres da ética cristã. Agora, ele vai dar o seu próprio exemplo, como alguém que também renunciou ao seu direito de receber dinheiro para viver. Capítulo 1, na abertura ele diz, vocês estão divididos. Aí ele fez aquela divisão entre epicureus, estoicos, hedonistas e cínicos. Entre Paulo, Apolo, Pedro, Cristo. Você tem que colar lá para conhecer e saber entender o que de fato diz os originais. Depois nos capítulos 2 e 3, ele fala o porquê que eles são egoístas, porque eles são infantis. Aí no capítulo 4 ele faz a conclusão, no 5, no 6 e no 7 ele fala sobre julgamentos e sobre questões que eles tinham sobre casamento, relações sexuais. No 8 ele responde sobre os ídolos, os deuses. E agora, depois que ele falou sobre ceder, sobre termos direitos de liberdade na graça, mas temos que ser escravos do Senhor, da verdade, quando ele começa dizendo que tudo podemos fazer, porém, de fato, aliás, essa frase, tudo podemos fazer, é uma frase deles, da carta da igreja da escola de Corinto enviada para ele, não é a frase de Paulo. Ele só repete, vocês me disseram, tudo podemos fazer, sim, tudo vocês podem fazer, mas vocês só devem fazer aquilo que de fato é lícito para a evolução, para o bem. Aquilo que faz bem para o corpo e para o próximo, principalmente para o próximo, mas a começar do corpo. Então vocês têm direitos sim, mas se vocês são evoluídos, cedam. Mesmo tendo esses direitos na graça, mesmo a partir de Atos 15, vocês pagãos que vêm para o Evangelho, não precisando mudar nada, a não ser aquelas recomendações que ficaram, é coerente, é óbvio, eu falo muito essas duas palavras porque a verdade é a coerência, a verdade é óbvio que vocês precisam ser diferentes também. Porque se vocês se tornarem iguais os de fora, os que não são cristãos, ou como vocês viviam, que diferença há? Que exemplo há? Que iluminação há? E dentro disso, Paulo começa 1 Coríntios 9 dando o exemplo de como ele, tendo o direito de receber valores, mediante o que era antigamente na tribo de Levi, entre os levitas e os sacerdotes, ele abdicou desse direito, por amor à verdade e para dar exemplo. É com esse entendimento que você tem que começar 1 Coríntios 9. Sem esse entendimento, você não vai conseguir ter a visão que Paulo tinha. Paulo continua. Olha como é que ele começa. Eu também sou livre. Não sou? Vocês são livres, eu também sou. Sou um mestre enviado do Senhor. Não sou? Eu vi Jesus, nosso Senhor, não vi? E vocês são resultado do meu trabalho para o Senhor, não são? Sabe que eu sempre disse que as pessoas que costumam ficar no EC são as pessoas que dessistematizaram, desteologizaram, desmistificaram, desmaterializaram através dos estudos de Áquil, do trabalho de Áquil. Essas ficam. As que não ficam são aquelas que me encontraram quando já estavam dessistematizando, quando já tinham dessistematizado. Ou pelo menos achavam que tinham dessistematizado. Essas não costumam me honrar como professor, não são gratas. Então há essa grande diferença. Ele está dizendo que o trabalho de Corinto, a escola de Corinto, era resultado, era fruto do seu trabalho no Senhor, para o Senhor. Revelar, e Paulo inicia a sua defesa contra o ataque dos Bíblias em Corinto, que eram minoria, que estavam persuadindo os ex-pagãos, agora cristãos, de que dessistematizaram através de Paulo ou de Apolo, dizendo que Paulo não era apóstolo, pois nunca viu o Senhor.
Incrível, mas passado 2000 anos, da mesma forma fazem hoje. O sistema teológico ainda não sabe o que é um apóstolo. Você até deve estar aí papagaiando, repetindo o que o sistema religioso te ensinou, porque você está eivado de teologia. A teologia lhe disse, para ser apóstolo tem que ter sido testemunha ocular. Tem que ter visto o Senhor. Veja, passaram-se 2000 anos e a mesma artimanha, mesmo pretexto apologético usado pelos judeus bíblias é o mesmo usado pelos teólogos bíblias de hoje, com a sua falsa apologia cristã, dizendo, para ser apóstolo tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí de outro lado tem aqueles como muitos apóstolos de hoje, que você escuta eles se intitularem dessa forma, e apóstolas, citando esses textos, compreendendo esses textos, mas se intitulando apóstolos e apóstolas, e não sendo apóstolos e apóstolas. Vê, nós temos dois grupos, aqueles que não têm apóstolos, como batistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, Assembleia de Deus, que condenam, não, apóstolos são só aqueles que viram o Senhor. Aí você tem as igrejas neopentecostais, comunidades e outras que têm apóstolos, mas que na verdade não são apóstolos também, porque ser apóstolo é viajar, é deixar sua vida, não é ter uma cátedra, uma cadeira, que vem a palavra catedral, uma cadeira de bispo diferente. Não é ter título e salário, não é ser clero. Apóstolo não é um curandeiro apóstolo, não é um exorcista apóstolo, é aquele que viaja, aquele que vai, e não que fica localmente fixado em algum lugar santo. Em alguma paróquia, diocese, arquidiocese, templo, sede. Em busca por status, títulos, clero e salários são evidências da extensão do judaísmo, como eu tenho dito. O cristianismo de hoje é a extensão do judaísmo. Paulo viu o Senhor em visão e para isso eles precisavam confiar nele. E para isso você precisa confiar nele. Por isso que chamam Paulo de embusteiro, de impostor, de mentiroso. A mesma coisa que faziam há 2000 anos atrás. Esse capítulo 9 é a defesa de Paulo, a verdadeira apologética, a verdadeira defesa. Ele está dizendo, eu sou apóstolo porque vi o Senhor. Atos 9. Fiquei até com um problema nos olhos. Como consequência disso, ou não, mas o fato é, ele tinha problema nos olhos e o fato é, ele ficou cego. Ele viu o Senhor, ele tem testemunhas para isso, todos foram testemunhas. O próprio Pedro, que é aquele que deu continuidade à igreja do Senhor, assumiu que Paulo estava certo, foi repreendido por Paulo e assumiu isso, como nós vimos em Atos 15, como nós veremos em Gálatas 2, você está entendendo? O que eu estou dizendo, em outras palavras ainda, para você entender melhor ainda, é que Paulo vai falar isso em vários capítulos, você vai ver isso na segunda carta aos Coríntios, você vai ver isso em 1 Coríntios 15, que ele realmente viu o Senhor, por visões e revelações. E não como alguns dizem, Paulo deve ter visto Jesus em algum momento. Não, não é assim. Paulo viu o Senhor dentro dessa afirmação, como nós vimos também em Atos 6, em Atos 9. Paulo continua. Para muitos, eu não sou considerado apóstolo. Meu caro Paulo, se teu espírito pudesse estar aqui me ouvindo agora, eu diria, pasme o Senhor. Mas depois de 2000 anos, para muitos, mais do que naqueles dias que você estava em carne, você não é um apóstolo. É triste. Para muitos, eu não sou considerado apóstolo, mas para vocês certamente sou considerado, pois vocês são o selo do meu trabalho. Onde estão aqueles que são o selo desse trabalho? Portanto, aqui está a minha defesa diante daqueles que me julgam. Os mestres enviados não possuem o direito de pelo menos comer e beber? E os mestres casados, como Pedro, e os primos ou irmãos do Senhor, original dá tanto para primo quanto para irmão, você tem que colar desde o grau 146 para entender, não possuem o direito de levar a esposa cristã em suas viagens, isto é, elas não têm o direito também de viajar com eles, já que são casados, vai deixar a esposa em casa por acaso?
sozinha, isso é contraproducente, isso é ilógico. Leva a esposa junto, se ele é casado, Pedro era casado, Tiago, João são casados, levam as esposas junto, e vão se alimentar também, e vão beber também, precisam se sustentar também, porque ajudam ele no trabalho, porque ajudam ele na missão, tá entendendo? Revelare. Vejam o que é uma má interpretação e um despreparo para ter e carregar uma Bíblia, como eu falei no vídeo. Bíblia é uma arma, tem que ter porte de arma. Isso é gravíssimo. Do ano 55 depois de Cristo, quando na verdade Paulo falava aos casados. Não está claro, agora nos originais está claro, mas é que se você pegar a tua Bíblia, pega a tua Bíblia, pega várias traduções, você vai ver que não fica muito claro. Dependendo, quanto mais antiga a tradução, menos claro. E você não consegue compreender de fato que se trata dos apóstolos casados. Ora, esses homens com motivação do mal, como missionários, assim como o Henrique Cristo, tinha suas enriquetes. Levavam jovens consigo, ou uma jovem, dizendo que elas eram diaconisas, ou que elas eram cooperadoras do evangelho, companheiras femininas, porque Paulo tinha permitido isso aqui. Mas Paulo está falando dos casados. Alguns diziam até que poderiam ter relações íntimas com essas companheiras femininas, como era o caso de Paulo, sem precisar casar. E isso foi condenado no terceiro cânon do terceiro concílio de Nicéia. Escute, nem tudo foi mal no concílio de Nicéia. Acharam as ruínas do concílio de Nicéia, onde foi feito o concílio de Nicéia, agora na Turquia. Então nem tudo foi mal. Há muitas coisas que eles chamam de heresias, que eles combateram, que de fato foi bom. Alguns equívocos, alguns extremos dos gnósticos, alguns extremos de Marcion, alguns extremos do maniqueísmo. O maniqueísmo foi combatido, que é o dualismo e não a dualidade. Você está entendendo? Muita coisa eles combateram, como esses homens pervertidos que pegavam as cartas de Paulo, interpretavam errado e diziam: eu posso viajar agora com uma companheira feminina. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo de Pedro, Paulo está falando de Tiago, Paulo está falando de João. Paulo está falando dos apóstolos casados. Levar suas esposas. Paulo continua: ou será que apenas eu e Barnabé, mestres enviados, não temos o direito de deixar, presta atenção no verbo, de trabalhar para termos sustento? Em sua defesa ele diz: quem serve como soldado às suas próprias custas? Não tem um soldado que vai servir o governo, o exército, a marinha, a aeronáutica, às próprias custas. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Revelare. Nós vimos nos originais de Atos que Barnabé era rico. Você lembra? Capítulos 4, 5. E vendeu tudo para dividir entre os cristãos pobres. E mesmo assim, Paulo, que também deixou o poder, a carreira gloriosa dentro do sistema religioso para viver a verdade, ele que tinha funcionários, servos ao seu dispor, exército ao seu dispor, cartas, permissão, autorização, um futuro glorioso, salário, os pais no sistema, os pais ricos no sistema, cidadania romana, filho de pai provavelmente militar, cidadão romano, respeitado, tias dentro do sistema, sobrinhos dentro do sistema. Olha só, deixou tudo isso para viver na verdade apenas com sustento. E ainda assim, vivendo assim, desse jeito, sozinho, doente, perseguido, humilhado, ainda chamam ele de impostor. Eu queria saber que impostor que faz isso. São pessoas maldosas, são falsos cristãos, são demônios. Paulo vai chamar essas pessoas de demônios. E eu vou dizer a vocês, há 6 anos e meio eu já passei muitas coisas aqui que eu não preciso falar ao vivo de novo. Mas já falaram, já me acusaram de tudo. Pessoas que são demônios, falsos cristãos, igrejados ou desigrejados. Terríveis. Uma vez chegaram a dizer que eu inventei uma noiva. Aí eu te pergunto, aliás, ainda ontem uma pessoa comentou: e aí, Akel, cadê aquela tua noiva? Na época chegaram a fazer um vídeo. Você acredita nisso? Você não sabe se está chegando. Fizeram um vídeo dizendo que eu criei uma noiva. Poxa.
se eu tenho toda a sabedoria que tenho e quero ser do mal, eu vou ser do mal. Eu vou enriquecer, eu vou ser ladrão, vou ser enganador, eu vou querer realmente alguma coisa produtiva. Para que é? Com qual razão? Com qual porquê? Qual afago do meu ego? Qual confortabilidade? Para quê? Qual ganho? Qual utilidade? Para que eu inventaria uma noiva? E para que Paulo seria um impostor se ele deixou de tudo que deixou de... Ai, meu Deus do céu. Criador dos céus e da terra. Você vê o que são demônios? Você viu? Demônios. Porque esses falsos cristãos que Paulo vai combater nas suas outras cartas, Colossenses, Gálatas, esses falsos cristãos, eles estavam persuadindo os outros, eles vão tentando ganhar os outros contra Paulo. Paulo não é apóstolo coisa nenhuma, Paulo não vê o Cristo. Mas como se Paulo tinha direito de receber? Paulo está dizendo assim, eu, doente, cansado, sofrendo ameaça de morte, deixei de tudo. Barnabé deixou de tudo. Barnabé era rico. Barnabé tinha muitas propriedades. Nós vimos isso em Atos 4, 5. Nós vimos que ele vendeu tudo. Ele foi um daqueles que vendeu tudo para dividir com os pobres e para viajar e cumprir a missão. E mesmo assim diziam, mas Barnabé e Paulo nunca viram o Senhor, não são apóstolos coisa nenhuma. Agora eles eram criticados pelos falsos cristãos vingativos que procuravam algo para difamá-los. Quando Paulo usa somente ou apenas, está falando que apenas ele e Barnabé trabalhavam. E algumas vezes, como eu pedi para vocês prestarem atenção no verbo deixar, deixavam de trabalhar, porque eles trabalhavam. Quem deixa de trabalhar é porque trabalhava, para ganhar doações, sendo que os demais mestres não trabalhavam. Todos viviam das doações para sustento. Pedro, Tiago, João, todos os outros viviam só de doações. Não pescaram mais, não cobraram mais impostos, não trabalharam mais, nem discípulos de discípulos. Passaram a viver só disso. Como mestres agora no lugar de Jesus, só disso. O pessoal de Jerusalém não trabalhava mais, era só evangelho. Isso é lícito, isso é direito. Paulo está dizendo isso, realmente é um direito deles. É porque eles podem ter mais tempo para viver disso. Como é o caso, já falei para vocês desde o grau 146, Joana, Susana, Maria Madalena, Maria, que eram mulheres de posse de condições, como a mãe de Mateus, por exemplo, de Marcos, perdão, que emprestava sua grande casa para as reuniões, e ajudavam com generosas doações para manter todas essas famílias em Jerusalém, ensinando, difundindo a verdade. Agora Paulo, que mais viajava, que saía de Jerusalém pro mundo, para cumprir de fato este ide, e ensinar, e fazer escola, fazer discípulos, alunos. Ele, Barnabé, por exemplo, e depois Silas, deixavam de trabalhar muitas vezes. Trabalhavam quando tinham oportunidade, e quando não tinham eram sustentados pelas doações, porque não tinham jeito de trabalhar, não tinham como trabalhar. Onde estavam, aquilo que eles produziam não tinha saída, não tinha venda, ou eles precisavam realmente se dedicar. Nós vimos isso em todos os capítulos de Atos, onde conta a história resumida de Paulo e cada cidade que ele passou. Algumas vezes recebeu ajuda de Filipe, recebeu ajuda de Tessalônica. Algumas vezes, até porque nessas ocasiões, se ele não recebesse ajuda, ele não tinha o que comer, o que vestir. E Paulo vai falar, inclusive, em Filipenses 4, 11 e 12, que ele vivia uma gongorra, ele vivia uma dualidade social, financeira. Ele diz que às vezes ele tinha fartura, às vezes ele estava entre os ricos cristãos, como Corinto, que chamavam ele, davam doações, davam abundância de coisas para ele, comida, roupa. Ele tinha tudo. E de repente ele estava passando fome, esquecido, e ninguém enviava mais nada. Porque às vezes nem sabiam onde ele estava, não é? Então ele e Barnabé deixavam de trabalhar muitas vezes, mas quando podiam, estavam trabalhando. Educare. Dentro do judaísmo naquela época, existiam bons rabinos que não comercializavam o ensino da lei bíblia. Assim como existiam os mercenários hoje, é o mesmo. Existem bons pastores, existem bons padres, existem bons rabinos que realmente não comercializam a fé, porém ainda não entendem a fé original. E muitos desses, são os primeiros a sair do sistema, a dessistematizar. Sabe quantos pastores e pastoras já saíram do sistema?
através dos meus ensinos? Sabe quantos estão saindo agora e me assistindo e ainda estão dentro do sistema? Sabe quantos vão sair ainda? Quando as coisas fizerem sentido à medida que o tempo for passando? É só uma questão de tempo? E de nós continuarmos aqui todo dia? E é uma questão de tempo, de resultado? São os primeiros a sair. Esse você, o senhor que está me assistindo agora, que é pastor, pastora, padre, freira, rabino, rabina, não sei qual é seu título eclesiástico. O senhor vive de doações ou com salário, mas o senhor se sente mal, a sua consciência pesa. Ou o senhor que está aí trabalha, não pega um centavo de dízimos e de ofertas, ou nem dízimos tem aí na sua denominação. Ou mesmo que tenha, você nunca se sentiu bem com isso. Você, mulher, pastora, obreira, os títulos que vocês têm em suas sinagogas cristãs, vocês são os primeiros a sair, freiras, padres, são os primeiros a acordarem, a entenderem essas coisas que nós falamos. Teólogos são os primeiros a entender. Metade dos teólogos não nos entendem por puro orgulho, por puro ego. E a outra metade nos compreende e nos aplaudem. Então é a vocês que nós estamos falando. Flávio Josefo e muitos outros historiadores, como Eusébio, contam que no primeiro e no segundo século sempre existiram rabinos, mesmo que não tivessem saído das sinagogas ainda, não tivessem saído do sistema religioso judaico, que viviam ensinando a Torá por amor, sem nenhum interesse. Nenhum interesse. Paulo continua. Não digo isso para me defender somente, pois a própria Bíblia, lei, diz a mesma coisa. Ele vai citar aqui Deuteronômio 25, versículo 4. Está escrito na lei de Moisés, abre aspas, não amordace o boi enquanto ele estiver descascando o cereal. Aí ele pergunta, interpretando essa passagem de Moisés, por acaso o Criador está preocupado com os bois, ou o Criador está se referindo aos bois no texto? Claro que não! Ele está se referindo sobre os trabalhadores da lei. Isto é, lá na primeira Bíblia. E agora quem são? Somos nós, os trabalhadores da graça, os trabalhadores da segunda Bíblia, da justiça, da fé, da promessa cumprida, Jesus Cristo. Porque o lavrador, quando ara, e o descascador, quando debulha, devem trabalhar na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, metafísicas, que vão dar para vocês um mundo eterno, uma vida eterna, seria demais se colhermos de vocês coisas materiais? Coisas para comer, coisas para beber, quer dizer, eu salvei a alma de vocês com a verdade que ensinei. Eu mudei a vida de vocês. O que eu ensino transformou a família de vocês, transformou a vida de vocês, os filhos de vocês, a sabedoria que eu ensino, dependendo da intensidade de vocês, se vocês são bons alunos e evoluíram comigo e prestaram atenção no que eu falei, se vocês seguirem essa verdade que eu ensino, isso vai transformar toda a vida de vocês em todas as áreas, inclusive a vida eterna. Seria demais eu ter um pouco de pão e um pouco de água? Seria um pouco demais se eu tivesse comida para comer, roupa para vestir, bebida para beber e lugar para dormir? Sustento e não salário, como muitas Bíblias, como muitos lugares adulteram, como eu já ensino desde o livro Dessistematizando, adquira a preço de custo o livro Dessistematizando e Destorizando, que lá atrás eu já ensinei sobre salário na Bíblia. Está errado, não é salário, o obreiro não é digno do seu salário, é sustento, é o trabalhador que é digno do sustento, é direito dele, sempre foi direito dele. Isso não vem de dízimos, porque é a primeira Bíblia. Isso não vem de ofertas, porque teria que ter altar, teria que ter templo e não tem mais, é a segunda Bíblia. Mas tem doações, tem coletas para ajudar pessoas que vivem disso. Sim, mas eu abdiquei desse direito, embora seja meu direito, é isso que Paulo está dizendo. E seria um direito e tanto. Porém, escute, se vocês estão até, olha esse texto, se vocês estão até sustentando falsos mestres que são mercenários, não temos nós o mesmo direito e mais ainda do que eles? Aí na sua Bíblia não está assim. Fizeram de um jeito que você não entende. Eu não sei se por ignorância, porque quiseram ser fiel aos originais de fato,
sem colocar as palavras que deviam colocar. É incrível como copistas e escribas colocam as palavras que não deveriam, e quando eram para colocar algumas palavras para realmente as pessoas entenderem o que Paulo está dizendo, não colocam. Aí você é um fiel ao que estava. Aí você só vai entender isso nos comentários de teólogos sinceros. Você só vai entender isso em enciclopédias sinceras. Você está entendendo? Análise de manuscritos e códex sinceros. Eu estou dizendo que esse texto está evidente, inferido na tua Bíblia, conjecturado na tua Bíblia, mais que conjecturado, inferido na sua Bíblia, mas você não enxerga. E como é que vai enxergar, não é? Como é que você vai enxergar? Como que você vai enxergar se não traduziram corretamente? Isso tudo está aí, latente. A palavra correta é latente. Aí Paulo diz, mas nós nunca usamos desse direito. É nossa dex. É nossa direita e direito. Right. A direita. É direito. Apologética, defesa, advocacia, direito. Eu podia receber doações e viver como vive Pedro. Muitos de vocês aí que são bíblias defendem. Sabe por que Paulo está fazendo isso? Vou ficar de pé para explicar. Nós vimos desde o capítulo 1 que existia um grupinho de bíblias que eram os judeus da sinagoga de Corinto, ou de sinagogas próximas, que se converteram, entre aspas, ao cristianismo original, a graça, entre aspas. E que vieram dizendo, nós ficamos é com Cristo, ou nós ficamos é com Pedro. Você, Paulo, primeiro, não é casado, não viu o Senhor, Jesus deixou a igreja na mão de Pedro e não de você. Quem é você para mim? Nós ficamos é com Pedro e com Cristo. Pedro é o substituto real. E é assim que a igreja de Corinto estava dividida, como eu falei desde o primeiro capítulo. Dentro disso, Paulo está devolvendo em Coríntios 9, dizendo assim, vocês bíblias que defendem Pedro, deixa eu falar para você, Pedro é casado. E é sustentado, ele e a mulher dele, e vocês sustentam. Vocês são uns daqueles que enviam dinheiro. Apesar que os coríntios não eram lá muito generosos. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios 16. Não eram muito generosos. Como eram os macedônios, como eram os tessalonicenses. Está entendendo? Vocês não são muito generosos, mas vocês enviam ajuda. Vocês, principalmente vocês, judeus, agora convertidos, que enviam ajudas para Pedro e a esposa. Pedro e a família. Eu não. Eu poderia ter esse direito e eu não tenho. Eu e Barnabé não temos. Nós abdicamos do direito. Temos o direito, mas abdicamos do direito e não recebemos. Isso é uma resposta extraordinária, porque aqueles que estavam orgulhosamente desprezando a autenticidade, a legitimidade do apostolado de Paulo, agora estavam sendo humilhados por suas palavras, porque ele estava dizendo, quer saber, esse que vocês defendem, recebe, não tem nenhum problema Pedro receber, a esposa dele receber, mas eu não recebo. Poucas vezes recebi, só quando realmente precisava, não tinha como trabalhar, algumas vezes. E mais do que isso, olha que lindo isso. Você vai ver em 2 Coríntios 11, e nós vimos um pouquinho agora, em 1 Coríntios 5, 4, 5, que muitos estavam cometendo graves erros, encobertando erros dentro da igreja de Corinto. E eles estavam dizendo, nós não precisamos de Paulo como ensinador. Porém, eles tinham mestres locais. E mestres que estavam ensinando material de palha, feno, madeira, e não ouro, prata e bronze, como Paulo vai falar hoje de novo. Nós vimos que eles tinham muitos tutores. Quem lembra que Paulo disse assim, vocês poderiam ter 10.000 tutores, mas tenham eu como pai, porque eu gerei vocês, eu tirei vocês do engano. Isso é, eles tinham muitos professores em Corinto, mas professores que não estavam ensinando o que ele ensinou. E esses professores estavam deturpando suas cartas, ou, mesmo sem as cartas de Paulo, estavam vendendo o evangelho. Nós vamos ver isso em 2 Coríntios 11.
revelare, aqui na sua Bíblia, você encontra outros são sustentados por vocês, mas o contexto todo das duas cartas, bem como o conhecimento histórico das problemáticas de Corinto que eu falei há pouco, nos revelam que se trata dos falsos mestres de 2 Coríntios 11. Mesmo podendo receber sempre, viver da missão de ensinar, eles trabalhavam muitas vezes para serem diferentes, darem exemplo. A seguir você encontrará o termo obstáculo. E antes que eu explique sobre obstáculo, veja, Paulo está dizendo, vocês fazem doações, porque eles não davam dízimos, mas fazem doações até para os mestres falsos que cobram para pregar. E de mim vocês falam mal. Não teria eu muito mais direito? Eu que de fato ensino a verdade? Eu que de fato criei vocês, gerei vocês? Vocês saíram do sistema através dos meus ensinos? É o mesmo que eu dizer para alguém que de repente veja que o Akel recebe doações, mas aqui também tem dinheiro, aqui é tudo a mesma coisa, é tudo sistema. Realmente tudo é sistema, o mundo é sistema, a Bíblia é um sistema, Deus é um sistema, até o reino de Jesus vai ser um sistema. Aqui não existe satanização desse sistema. A dessistematização aqui é aquela que Jesus derrubou, aquela que Jesus disse não vai ficar nem pó dela. Ou só vai ficar o pó. Essa que Jesus derrubou é aquela que nós estamos derrubando. Agora Jesus criou uma segunda Bíblia, com o seu dedo escreveu no meio do pó, no pó do chão, no pó que estava no chão, ele escreveu uma segunda Bíblia, amor, graça. É essa segunda Bíblia e esse segundo sistema que nós vivemos em ordem de graça, sistema de graça. Agora, esse sistema de graça onde nós estamos inseridos na segunda Bíblia, que é a que Paulo está nos trazendo como mestre dessa segunda Bíblia, o principal, que Pedro reconheceu ele como mestre principal. É aquela que nos dá o direito de recebermos, mas que abdicamos para dar exemplo, trabalhando e usando as doações para outras finalidades, para ajudar pessoas, para anunciar a verdade, para as viagens. É isso que Paulo está tratando. Então seria o mesmo que eu dizer hoje. Vocês que criticam, por exemplo, alguma coisa aqui, eu diria, vocês dão dízimos, vocês compram CDs, DVDs de cantores gospel, vocês pagam para pregadores pregarem mentiras, que deveriam ser ensinadores. Jesus fundou uma escola, a doutrina é educar e tirar para fora e não para dentro, não pregação, mas ensino. Quer dizer que vocês enviam ajudas para padres, para freiras, para cantores gospel, cantores carismáticos, ou para pregadores e palestrantes espíritas ou católicos, ou do sistema religioso, do sistema judaico? E eu que deveria receber muito mais, porque de fato ensino a verdade de graça, da graça, por vocês, por amor, todo dia, não deveria receber muito mais? Vê que em nenhum momento Paulo diz, pare de ajudar eles. Mas não é que não era para parar. É que Paulo não tem esse direito de se intrometer da vida de ninguém. O verdadeiro pregador, ele não impõe nada. Ele não cria dogmas na graça. Ele só ensina a verdade. Escute a verdade. Você está dando lá para aqueles falsos mestres que cobram para ensinar? O problema é seu. Agora, para eles vocês dão. Agora, eu que de fato ensino por amor, como ele está fazendo toda a defesa, vocês reclamam. Alguns que escreveram na carta, foi escrito uma carta por alguns que tinham questões em Corinto para Paulo. Paulo recebeu essa carta. Alguns questionavam a autenticidade, a legitimidade do seu apostolado. Se de fato ele era um apóstolo, ele tinha legitimidade para ser o que ele era. Então ele está se defendendo. E aqui você vai encontrar no próximo versículo o termo obstáculo, que em algumas Bíblias aparece como pedra de tropeço, aquela palavra muito utilizada de escândalo, que é no sentido de mau exemplo. Por isso você lê aqui na Bíblia original Codex como o evangelho não pode ser profissional, ou o evangelho não pode ser profissão. Paulo continua. Vamos ver? Pelo contrário, para você entender pelo contrário, eu vou voltar aqui aonde Paulo disse assim: mas nós nunca usamos desse direito. Nós temos o direito, mas nós não usamos. Aí ele diz, pelo contrário,
suportamos tudo para não colocar obstáculo algum a vocês. Obstáculo, empecilho, pedra de tropeço. Pois o evangelho de Cristo não pode ser profissional. Por que não pode ser profissional e por que não pode ser profissão? Porque pedra de tropeço no original, que algumas bíblias antigas traduziram assim, as novas traduzem para obstáculo, para empecilho, é o seguinte: é no sentido daquela pessoa que está correndo atrás de você e de repente você faz algo que impossibilita que ela queira correr atrás de você. Ou que ela não te veja mais, ou que ela desista de correr atrás de você. É esse impedimento. Sabe quando você joga uma casca de banana, como mostravam as histórias em quadrinhos ou desenhos, joga uma casca de banana para trás e quem está ali perseguindo escorrega e cai? Esse é o sentido original desse termo grego. O sentido de que eu não quero ser isso. Eu não quero colocar uma casca de banana para vocês escorregarem e caírem. Eu não quero ser uma pedra no sapato de vocês. Eu não quero ser um problema para vocês. Eu quero ser solução. Então o que ele está dizendo é: se eu recebesse como eles, não teria ninguém diferente. E como eu sou o mestre da graça, que estou pregando no mundo inteiro, imagina eu chegando para os gregos, chegando para os romanos, chegando para várias culturas e vários povos na Ásia e na Europa e dizendo: olha, eu vivo disso. Não ia ficar bem, porque os gregos poderiam chamar ele de apóstolo vagabundo. Está entendendo? Porque em muitas culturas ele não seria bem visto e bem recebido. Ele não seria ouvido. Por isso que Paulo foi escolhido, para ser diferente, para ser um ex. O que eu quero dizer é, se você quer ser um mestre da graça, de graça, você fará melhor do que ser um mestre da graça que recebe. Muitas vezes temos que receber, mas que nós façamos de tudo para não receber. É isso que Paulo está dizendo. Não pode ser profissional. De fato, aqueles que trabalhavam no templo se alimentam das coisas do templo. E os que serviam, veja o passado pretérito, diante do altar, participavam das ofertas que eram oferecidas no altar. Eu vou explicar. Esse texto é muito usado, só esses 2 versículos, lá no sistema religioso, para prender as pessoas e provar que existia templo. Sendo que qualquer análise de Eusébio de Cesareia, Flávio Joséfo, qualquer historiador, fica claro e óbvio até pela própria Bíblia que não existia nenhuma sinagoga que era deles, nenhuma escola que era deles, nenhuma casa que era deles. Eles não tinham nenhuma construção chamada igreja, denominação, paróquia, arquidiocese, eles não tinham templo. Eles estavam aguardando um reino. Jesus voltar. E o microapocalipse aconteceu em 70 depois de Cristo. E não ficou pedra sobre pedra do templo, que Paulo está falando aqui. Na verdade, Paulo está apontando para Jerusalém, dizendo: o templo de Jerusalém, lá tem altar, lá tem templo, lá tem oferta, e lá eles recebem. Nós que não somos daquele templo, nós que somos do templo espiritual, vocês são templo espiritual, nós somos casa de Deus, Hebreus 3:6. Nós que somos espiritualmente, o culto racional, que é o culto espiritual, que é o culto metafísico, que nós explicamos nos originais em Romanos 12. Vocês que são tudo espiritual, agora a graça, nada literal, é a mesma coisa que lá no físico. Também aquele que trabalha no templo recebe, aquele que trabalha no templo espiritual, com os templos de carne, também deve receber doações, não salário, não profissional, porque aqui ele está condenando o profissionalismo. O CNPJ, a empresa jurídica que não paga impostos, isenta de impostos, a taxação de igreja. Aqui ele está condenando as igrejas que têm CNPJ, entrada de dinheiro, saída de dinheiro, tesouraria, presidente, vice-presidente, secretário, primeiro secretário, segundo secretário, regulamento interno, credo, expulsão, tudo isso. Que é a igreja empresa, a igreja Estado. Hoje nós temos a igreja falsa, a igreja de Laodiceia, que é a metáfora de Corinto. Corinto é a metáfora para a igreja de hoje. A igreja Estado, a igreja empresa, a igreja Laodiceia. Eu estou dizendo que Paulo está se referindo lá ao templo de Jerusalém, que ainda estava de pé. Essa carta está sendo escrita aproximadamente 51 depois de Cristo. O templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Mesmo assim, foi colocado no passado aqui para vocês entenderem, porque o templo não existe mais. Então, para quem lê depois de 70 depois de Cristo, não faz sentido apontar para um templo que não existe mais.
Entendeu? Por isso eu vou ler novamente para você entender. De fato, aqueles que trabalhavam no templo, o templo não existe mais, se alimentavam das coisas do templo, o templo não existe mais, e o que serviam diante do altar, o altar não existe mais, participam das ofertas, as ofertas não existem mais, que eram oferecidas no altar, o altar não existe mais. Assim era na primeira Bíblia. Agora, na segunda, a graça, da mesma forma, o Senhor chamou aqueles que ensinam a verdade, o Evangelho, para que vivam do Evangelho. Da mesma forma, aí ele diz, contudo, eu repito, não tenho usado de nenhum desses direitos. Você vê como é que o sistema é? Eles vão usar esses dois versículos para defender templo e altar do sistema judaico que Jesus refutou durante 1260 dias e veio destruir. E mais, na tua Bíblia, nesse finalzinho, provavelmente está entre parênteses, está escrito assim. Presta atenção. Ó. Está dando a entender assim, ó. Algumas Bíblias trazem entre parênteses dando a entender assim, que é a Bíblia de Deus, mas eu estou na Bíblia de Cristo. Aliás, ele vai repetir esse termo abaixo, já vou explicar daqui a pouco. Por que ele faz isso? Porque a Bíblia de Deus é a primeira e a Bíblia de Cristo é a segunda que Jesus escreveu com o dedo. Apesar que as duas foram escritas com o dedo. Você está entendendo? Que nós falamos isso desde o grau 146. A Bíblia lei e a Bíblia graça. A Bíblia ódio e a Bíblia amor. Aí ele diz, prefiro morrer a permitir que alguém me tire essa honra de não depender inteiramente de vocês e das outras igrejas e das outras escolas e dos outros irmãos e dos outros fráteres e sors. Que lindo isso. Revelare. Revelare. Muitos Bíblias vão usar esses versículos isolados para defender culto, templo, altar, oferta, dízimo, salários, sacerdotes. Cuidado, o contexto é absolutamente oposto. Eles usam a Bíblia para a própria condenação. Paulo realmente aprendeu e dá exemplo do que realmente significa é mais excelente dar do que receber. Aí eu pergunto a vocês, Jesus está ou não está na vida de Paulo? Se eu disser para vocês que tem gente hoje que diz eu fico com Cristo, não fico com Paulo, igual aqueles 25% de Corinto, aqueles egoístas. Tem um monte de desigrejado judeu messiânico, um monte de judeu ortodoxo, um monte de desigrejado judaizante, que está por aí dizendo, eu não fico com Paulo, eu não gosto de Paulo, eu gosto de Cristo. Eu fico só com Cristo. Escute aqui então você. Você que nunca entendeu Paulo, você que é um desordeiro, que precisa se arrepender, vencer seu ego, escute aqui. Jesus, nesse ponto, foi mais... Paulo, perdão, foi mais excelente nesse ponto do que Jesus. Ele não disse isso, eu estou dizendo. Porque Paulo trabalhava muitas vezes e recebia poucas vezes quando precisava. Jesus não. Jesus trabalhou apenas no início, mas quando começou seu trabalho aos 29 anos, não trabalhou. Viveu apenas de doações. É claro que Jesus tinha pouco tempo e precisava viver de doações. Nenhum problema nisso. Ah, pelo contrário. Evidente, cada caso um caso, ele só tinha 3 anos e meio. Entenda o que eu estou falando. Eu estou querendo dizer que aqueles que condenam Paulo deveriam observar que Paulo foi diferente. Essa abstinência financeira, essa vida simples que ele vivia financeiramente, é a prova de que Paulo nunca foi um charlatão, nunca foi um impostor. Ele aprendeu de fato o que Cristo nos ensinou. É mais excelente dar do que receber. Paulo continua. Tenho orgulho de não depender das doações, mas não posso me orgulhar de anunciar a verdade. Não me chamem de orgulhoso. Eu estou dizendo que tenho orgulho de trabalhar. Mas não tenho orgulho de pregar o evangelho, anunciar a verdade, pois esta é minha missão. E é aqui que ele grita dizendo, ai de mim, se não anunciar a verdade.
Mesmo assim, anuncio de livre vontade, pois se alguém anunciar a verdade como obrigação, estará apenas cumprindo a missão que foi confiada a ele. Agora, se anuncio livremente, com amor, terei recompensa. Só vai ter recompensa quem anuncia com amor. Mas antes que vocês digam que eu estou trabalhando só por recompensa, eu só quero uma recompensa, que eu anuncie a verdade. Olha que lindo isso aqui. Preste atenção. A metodologia pedagógica de Paulo é incrível. Porque ele faz muito parecido comigo. Entendam isso, com amor, com humildade, mas eu me sinto feliz nessa hora. Porque ele antecipa, e vocês que me conhecem há 6 anos e meio sabem que eu faço isso. Ele antecipa o que vão responder e já responde o que os maldosos provavelmente vão responder. Então antes que eles deem a réplica, eu já vou com a tréplica. Olha o que ele está fazendo. Ele disse assim: eu me orgulho de trabalhar e quase sempre não receber doações para viver, para sustento, meu sustento. Mas antes que me chamem de orgulhosos, porque ele sabe que já vai ter gente que vai interpretar errado. Ele sabe que tem gente que vai interpretar errado. Aí ele diz: antes que me chamem de orgulhosos e egoístas, eu já digo que não tenho orgulho de anunciar a verdade, porque ai de mim se não anunciar a verdade. É minha missão, é minha obrigação. Eu não posso ter orgulho daquilo que é obrigado, compulsório. Eu tenho orgulho de trabalhar. Por que eu tenho orgulho? Porque eu faço além do que me foi pedido. Foi me pedido anunciar a verdade, eu podia receber por isso. Doações, não salário. Sustento, não salário. Mas eu abdiquei para exceder, para ser melhor, para ser diferente, para ser exemplo, para ser ex. Então, eu tenho orgulho de anunciar a verdade, porque aquele que anuncia a verdade de livre vontade, com amor, como eu anuncio a verdade com amor. Eu não faço por obrigação, embora seja minha obrigação, eu faço além. Eu faço por amor. É minha obrigação? É minha obrigação. Mas eu faço além, eu excedo, eu sou ex, eu faço por amor. Aí agora ele pensou, peraí, mas eles vão dizer agora que eu quero só recompensa nessa terra. Que eu estou pensando em recompensa. Ou que eu estou pensando em galardão, pagamento celestial no reino. Que eu estou fazendo isso por recompensa. Pera. Antes que me chamem de alguém interesseiro. Antes que me chamem de interesseiro. E eu tenho que escrever uma nova carta me explicando. Peraí, não me chamem de interesseiro. Eu estou dizendo que só tenho recompensa se eu ensino por amor. Mas sabe qual é a recompensa que eu quero? Nesse momento, nessa vida, lá depois o Senhor é que sabe a minha recompensa, mas aqui, nesse momento, nessa vida, nessa hora, nesse momento, a minha recompensa é só essa, que eu anuncie a verdade de graça, isto é, gratuitamente, mesmo tendo direitos de receber sustento. Você viu o delta? Onde estão os sábios me assistindo? Você viu o delta? Eu tenho orgulho de pregar de graça, de anunciar de graça. Mas não sou orgulhoso, porque prego a verdade, é minha missão apenas. Mas prego com amor, esperando recompensa. Mas não sou interesseiro. A minha recompensa é só que eu possa pregar de graça. E vocês digam, Paulo é um homem e tanto. Porque Paulo prega de graça. Diferente dos outros, Paulo prega de graça. Pedro ganha, mas Paulo prega de graça. Apolo ganha, mas Paulo prega de graça. Essa é minha recompensa, escutar de vocês isso me alegra. Vocês entenderam? Que coisa mais linda. Tem que ter sabedoria para entender isso aqui. Iluminar. E Paulo está dualmente revelando que os verdadeiros não cobram para pregar, ensinar, mas recebem doações
para o trabalho, para a missão, para as viagens e não para si. Muitas vezes trabalham para não usar as doações, dar exemplo, principalmente para a sua própria consciência. Já os falsos de 2 Coríntios 11, como veremos, cobram para pregar, cobram para cantar, cobram para ensinar, fazem como profissão. Alô, você que está me assistindo, ei, você que está me assistindo, escute aqui, ai de você que está me assistindo e que usa o evangelho e usa a verdade como profissão. E ainda enriquecem, fazem dinastias, nepotismos, de pai para filho, netos. Paulo continua. Eu sou de fato um mestre livre com direitos, mas me fiz escravo de vocês, meus queridos alunos. Eu fiz isso para ganhar o maior número possível de pessoas. Sabe por que eu quero ser conhecido como mestre da graça? É isso que Paulo está dizendo. Sabe por quê? Sabe qual é a minha recompensa, meu pagamento mesmo, a minha honra? Eu quero ser conhecido como aquele que pregou de graça. Já que falam mal de mim, não reconhecem meu trabalho, pois bem, eu quero exceder. Eu quero ser melhor ainda, quero fazer melhor ainda, quero entregar meu tudo. Porque quando ele era rabino, ele era o melhor. Está lá em Gálatas 1. O chat está aberto para vocês nessa participação final. Quando ele era do sistema, ele era o melhor. Ei, você que está me assistindo, que você é o melhor dentro do sistema. Quando você sair para fora dessa extensão do judaísmo, você vai ser como Paulo, você vai ser o melhor também, aqui fora. Você vai ser o melhor na graça, eu tenho certeza disso. Por isso, nunca condenem, nunca tratem mal, nunca julguem os dizimistas fiéis, os ofertantes fiéis, os obreiros que não faltam culto, que jejuam, que oram, que vão em todas as escolas sabáticas dominicais, que cumprem todos os credos e rituais das igrejas e reuniões, porque esses, quando saem, são os melhores. Eu era assim. Eu fui criado assim. Eu fui criado na extensão do judaísmo chamado cristianismo evangélico. Eu fui de várias denominações. Eu fui o melhor. Quando eu fui um ensinador, eu fiz o melhor. Quando eu fui pregador, eu fui o melhor. Quando eu fui tesoureiro, eu fui o melhor. Quando eu fui secretário, eu fui o melhor. Quando eu fui segundo dirigente, eu fui o melhor. Eu fui o melhor. Quando eu formei uma banda dentro de uma sinagoga, eu fui o melhor. Era o primeiro a chegar, a último a sair. Os melhores continuam sendo melhores. É caráter. Ele diz, eu quero ser conhecido, sabe como? Eu quero ser conhecido como apóstolo da graça. E de graça. É isso que Paulo está falando. Se eu fosse resumir aqui 1 Coríntios 9, o resumo a síntese é, eu quero ser conhecido como apóstolo da graça, de graça, da graça, de graça. Que coisa mais linda. Aí ele diz, eu sou livre, sim, eu tenho direito, sim, mas eu escolhi me fazer escravo de vocês, meus alunos, e fiz isso para ganhar o maior número possível de pessoas. Agora vem aquela parte tão famosa, que é tão linda, famigerada, dentro desse contexto e desse entendimento original. Vocês todos, ouvidos bem abertos agora, música para esse momento excelente. Assim, minha estratégia de sabedoria para ganhar é: me torno Bíblia para ganhar Bíblias, embora eu não esteja debaixo do legalismo da primeira Bíblia. Me torno judeu para ganhar judeus. Me torno pagão para ganhar pagãos. Me torno sem Bíblia para ganhar os que não acreditam na Bíblia. Embora eu não esteja sem Bíblia, pois não estou na primeira, mas estou na segunda, a Bíblia de Cristo. Aí na tua Bíblia está entre parênteses a Bíblia de Deus, a lei de Deus e a lei de Cristo. Não está assim na tua Bíblia? Na verdade é a Bíblia de Deus e a Bíblia de Cristo. Como assim? É que a Bíblia de Deus é o Velho Testamento, primeira Bíblia, e a Bíblia de Cristo é a segunda Bíblia. A primeira foi escrita no Monte Sinai, os dedos de Deus.
O dedo de Deus escrevendo nas tábuas da lei. E depois a segunda, o Deus em carne, material, imaterial, que materializou, se fez carne, se tornou mortal. Jesus Cristo escrevendo no chão. E os Bíblias dizendo, apedrejamos ela. Ela é adúltera. Está na Bíblia, ela tem que morrer. Jesus escrevendo no chão. Você está entendendo? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu me tornei sem Bíblia para ganhar os que não acreditam na Bíblia, os que não têm lei, os que não seguem a lei porque são pagãos ou não, os que não acreditam na Bíblia. Aí ele diz, embora eu não esteja sem Bíblia, pois não estou na primeira, mas estou na segunda, que é a Bíblia espiritual. Escreva aí, a segunda Bíblia é a Bíblia espiritual. Escreva aí, a segunda Bíblia, a Bíblia de Cristo é a Bíblia espiritual. Me torno involuído para ganhar os involuídos. Enfim, me torno de tudo para ganhar todos, para que de alguma forma possa sabiamente salvar alguns. Isto que é o máximo de uma evolução. Ter a aptidão de olhar para uma pessoa evoluída e se tornar fraca como ela. A tua Bíblia, fraco é evoluído, forte é evoluído. Se ela é evoluída, eu me torno evoluída. Se ela é legalista, me torno legalista. Se ela só usa a Bíblia, teologia, me torno teólogo com ela. Me torno Bíblia com ela. Aí, olha o equilíbrio de Paulo. Eu não sou nem Bíblia, nem sem Bíblia. Vocês já viram que muitos entram aqui e dizem, o que é isso aqui agora? Só se fala de Bíblia, o Akil não fala mais sobre outras coisas, só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eu não sou de Bíblia. Eu sou da essência da Bíblia. A minha Bíblia é espiritual. Já viram que tem pessoas que entram aqui todo dia, vão sempre chegar e vão dizer assim, o quê? Vocês são contra a Bíblia? Que Bíblia original é essa? Vocês estão falando mal da Bíblia? Vocês não acreditam na Bíblia? Para os dois grupos de pessoas, para os dois lados, para os dois extremos, escutem. Como Paulo, 1 Coríntios 9, eu não sou nem sem Bíblia e nem com Bíblia. Eu quero que todos vocês escrevam isso agora. Eu não sou nem sem Bíblia e nem com Bíblia. Escreva isso. Eu não sou nem sem Bíblia. Escreva no seu caderno, e nem com Bíblia. Eu sou da Bíblia espiritual. Romanos 2, Romanos 10, a Bíblia da consciência. O teu cérebro tem duas partes. Dicotomização cerebral, que representa Velho e Novo Testamento, amor e ódio. A dualidade está dentro da tua cabeça, não está no meu anel. Não está nesse símbolo aqui do Portal X. Que coisa mais linda. E saem por aí dizendo, fiz-me de tolo, não é assim? Para ganhar os tolos, não. Isso Paulo não se fez. Paulo sempre foi sábio. Alguém andou passando aí no telefone sem fio, e as pessoas vão copiando e papagaiando sem fonte, sem origem, sem raiz, e vão dizendo que Paulo disse, me tornei de tolo para ganhar os tolos. Não, isso não. Paulo se tornou de tudo, não, tolo não. Se tem uma coisa que Paulo não é tolo. Se tem uma coisa que sábio não se passa, é tolo, porque ele é sempre sábio. Então o que ele faz é falar com o pagão na linguagem do pagão, falar com Bíblia na linguagem do Bíblia, com o teólogo na linguagem do teólogo, mas sempre não para corroborar, para endossar, para confirmar o engano dele. Isso é ecumenismo. Eu estou vendo muita gente aí perdida, querendo ser amigo de todos, porque quer se dar bem com a esposa que não é da fé, porque quer se dar bem com o esposo que não é da fé, quer ser amigo de todos, quer ser ecumenista. Ei, não é isso. É isso aqui, ó. É falar a linguagem dele para trazer, para ganhar, para metanoia, para conversão, da verdade relativa para a verdade absoluta, para convertê-lo. Aí ele usa o verbo salvar, é para salvar, não é para deixar cada um no seu caminho, é para trazer pro caminho, que não é o nosso caminho. Nós não somos o caminho, existe um caminho, que é Jesus, é a Bíblia de Jesus, é a Bíblia da consciência, que é a fé, que é a justiça e que é o amor, que chamamos de graça. Que coisa linda. Aí ele diz, faço tudo isso por causa da verdade. Eu quero fazer parte desta história.
Vocês não sabem que dentre todos os atletas, escute isso, dentre todos os atletas que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram muito, com todo esforço, para que possam ganhar o prêmio. Aí eu pergunto para vocês, quem é que vai ganhar o prêmio? Quem é que vai ganhar o que nós chamamos de salvação, vida eterna, reino, direito de entrar no reino, direito de ser imortal, atemporal, imaterial, além do delta, tempo, espaço e matéria? Quem é que vai? Você está vendo lá que eu chamo a vida de crivo. E Paulo está usando uma outra metáfora, chamando o mundo de estádio. Como se o estádio fosse um ciclo encíclico. Como se o estádio, que é uma circunferência, fosse um domo, um holograma. Paulo está dizendo, o mundo é um estádio. Como um areópago. Olha a imagem de um areópago. Olha a imagem. Tanto o estádio como os teatros, circunferências e semicircunferências, como o mundo, como o domo. Nós estamos correndo, muitos estão correndo, todos que nascem estão correndo. Mas sabe quem vai alcançar o prêmio? Só os primeiros colocados, escreva aí, só os melhores. Só os ex. Paulo está dizendo assim, era para eu pregar ganhando, eu escolho pregar trabalhando. Era para eu anunciar a verdade com direito de ganhar sustento, não salário. Mesmo assim, muitas vezes, não usei desse sustento trabalhando. Sempre que pude trabalhar, sempre que pude ganhar, ganhei para não ter que usar o dinheiro da doação. Para ser diferente, para ser melhor, para fazer além do que me foi pedido. Você pode escrever isso? Escreva isso. É para fazer além do que me foi pedido. Sabe o que Paulo está dizendo? Só vai chegar no pódio, ou pódium, aqueles que fazem além, esforço, para fora, ex significa destacado. Só vai ganhar o pódium, só vai subir no prêmio, pódium, medalha, troféu, reino, galardão, salário, salvação, vida eterna, só vai quem faz além do que foi pedido. Por isso Jesus disse, vossa justiça, vosso trabalho, vossa análise, vossa razão, vossos frutos têm que exceder, além do que foi pedido, além do que é direito teu, além do que é tua liberdade, além. Sabe por quê? Porque no capítulo anterior Paulo está dizendo assim, disse assim, vocês dizem, o estômago é para o corpo, o que se come na boca vai para o estômago, o que do estômago vai para o corpo, e eu posso comer o que eu quiser. Agora escute. Aí Paulo repete o que eles disseram para ele e diz, não. O estômago para o corpo para o estômago, a boca para o estômago. Não. Vocês precisam exceder. Não sei se vocês estão entendendo o substantivo. A essência. Tem que fazer a mais. Não é para você receber e dizer assim, agora eu estou na graça, eu sou livre. Não, se torne escravo. Ele está dizendo, eu sou exemplo, eu também sou livre. Mas eu me tornei escravo. Faça melhor. Porque quem sobe no pódio é aquele que faz melhor. É aquele que faz além. Então Paulo está falando, não está falando só de dinheiro não. Se você pegar o capítulo anterior, porque essa subdivisão maligna de capítulos atrapalha o entendimento, pega o todo, holisticamente. No capítulo anterior, Paulo está falando de liberdade também, e aqui ele está falando de liberdade também. Ele está dizendo o seguinte, somos livres, sim, na graça, sim. Temos direitos, sim, escreva assim, temos direitos, muitos direitos. Mas temos muitos deveres. Liberdade e responsabilidade, o trilho, o avião, a dualidade. Um avião tem duas asas, uma ave tem duas asas, uma ave não pode ter só uma asa. Senão ela vai andar em círculo. Um barquinho não pode ter só um remo, senão vai andar em círculo. Não pode remar só de um lado, senão vai andar em círculo. Um avião não pode ter só uma asa, senão vai andar em círculo.
É a dualidade que está no avião, que está na ave, que está no remo, que está em todo lugar. Você quer caminhar, você tem que ter duas pernas. Como é que você vai caminhar sem duas pernas? Você vai ter dificuldades. Para ir para frente, para crescer, para evoluir, para exceder, você tem que ter equilíbrio. Você é livre? Sim, você é livre. Mas faça além, faça mais, porque quem chega no pódio são só os melhores. E quem vai chegar no reino, Paulo está dizendo aqui, ó. Está aqui, ó. Isso aqui está falando de escatologia. Isso aqui está falando de céu. Isso aqui está falando de reino. Isso aqui não está falando só de dinheiro, não. Paulo está dizendo assim, ó. Só vai entrar lá quem for melhor. Em outras palavras, você pastor, você cantor gospel, você padre, você rabino, que ganha salário, você que vive e faz do evangelho uma vida profissional, faz profissão, você que torna o evangelho profissão, você que usa o evangelho como profissão, você não é melhor, você não vai chegar lá, porque só vai subir no pódio quem é melhor, você está entendendo? Melhor. Ele diz como muitos correm, embora muitos corram, só um ganhou o prêmio. Apenas um. Apenas um. Corram muito, com todo esforço, para que possam ganhar o prêmio. Engraçado que em muitas reuniões, encontros e vídeos graus, eu disse, poucos vão chegar no reino. A maior parte vai ter que passar pela reprogramação. Ah, que exagerado. Mais uma vez Paulo está dizendo aqui, só os melhores. Só os melhores. Agora escute isso aqui. Todos os esportistas, continua Paulo, se submetem a um treinamento rigoroso. Eu quero todos vocês como bons alunos escrevendo treinamento rigoroso. Todos os esportistas se submetem a um treinamento rigoroso para obter um troféu ou uma medalha material que é temporal, corruptível, que vai se perder, se destruir. Envelhecer. Que se destrói com fogo. Mas nós treinamos rigorosamente para obter um troféu e uma medalha celestial que ele chama de coroa eterna. Não é física, é só metáfora. Ninguém vai receber nenhuma coroa na cabeça. Coroa eterna, atemporal, imaterial, que nunca vai perecer, porque é metafísica. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem dá murros no ar. Olha que coisa mais linda! Eu vejo muito desigrejado perdido dando murro na parede. Eu vejo muita gente correndo sozinho, fora da linha, fora do estádio, fora da pista de corrida, sem alvo. Paulo sabia muito bem o que ele estava fazendo e onde ele queria chegar. Eu pergunto a vocês, vocês sabem o que estão fazendo e onde querem chegar? Eu dou exemplo como Paulo deu, como Cristo fundador da escola, igreja deu. Eu sei como estou correndo e onde quero chegar. Revelare. Paulo usa a metáfora do esporte para nos dizer que devemos ter foco, objetivo, alvo, conhecer o nosso inimigo ego e vencê-lo, lutar contra os falsos ensinos dos falsos cristãos e ganhar todos que pudermos para a verdade absoluta, Cristo. Para isso é necessário escola, treinamento rigoroso. Escreva aí, igreja escola, que é onde é feito o treinamento rigoroso. Não tem como desigrejado, não tem como ser desigrejado, isolado. Você que diz que reunião é para fraco, você caiu nessa mentira. Ei, inerte, apático, conivente, complacente, cúmplice, você que está parado, eu vou lhe dizer, o treinamento é rigoroso, ninguém treina em casa.
Ninguém treina em casa, tem que ter treinador. Tem que estar onde as pessoas treinam. Não há como treinar sozinho. Vá treinar onde estão treinando. Onde os sábios estão treinando. Quem não estiver treinando não vai vencer o mundo. Não vai vencer essa batalha, esse crivo. Pois apenas alguns chegam no pódio. Quem é que chega no pódio? Quem chega no pódio são aqueles que estão treinando rigorosamente. No pódio, ou pódio, só podem 3. Um delta, ouro, prata e bronze. Incrível, mas é nessa mesma carta que Paulo está falando sobre ouro, prata e bronze. Veja aí um pódio das Olimpíadas. Os esportes gregos, Paulo está usando uma linguagem que eles conhecem, como Jesus fazia, a mesma metodologia pedagógica de Jesus. Jesus estava vendo uma árvore, falava de árvore. Jesus estava vendo um lixão, falava do lixão. Jesus usava as coisas que eles conheciam, que eles viam, que estava perto. E Paulo está fazendo a mesma coisa. Os gregos conhecem muito esporte. Então ele está falando de esporte, ele está dizendo, olha, a vida é como esporte. No pódio só tem 3 medalhas. Delta, ouro, prata e bronze. O que Paulo está dizendo é o seguinte, nós vimos agora nos capítulos anteriores. Tem que ensinar ouro. Tem que ensinar prata, tem que ensinar bronze. Os ensinos da verdade precisam ser materiais de ouro, prata e bronze. Que aí quando vier o fogo, quando vier a morte, o crivo, o juízo, o dia do juízo, o dia de acerto de contas com o Senhor, que é o fogo, o batismo com fogo, o batismo do juízo. Quando vier aquele dia do juízo, só o que é ouro, prata e bronze vai permanecer. Só. Sabe quem é que sobe no pódio? Só esses 3. Então, se existem pessoas como eu, que anunciam a verdade de graça por amor, e aplicam doações para os outros, para vocês mesmos, ao invés de para mim, sabe o que acontece com essa existência da vida de Akel? A existência da vida de Akel condena os outros. Porque se Akel, nas mesmas condições, no mesmo estádio, na mesma pista de corrida, no mesmo boxe, no mesmo esporte, no mesmo crivo, conseguiu ser melhor, exceder, ser diferente, ser destacado, ser exemplo, os outros serão condenados se não conseguirem, porque é uma competição, é Olimpíadas, é guerra, é crivo. Eu estou dizendo que se Akel e outros ensinadores fazem isso por amor, de graça, aqueles que fazem por profissão estão condenados, não vão entrar no reino, porque não vão subir no pódio. Se a medalha de ouro, prata e bronze vai para Akel, e vai para outro, e vai para outro, está entendendo? Quem está entendendo aí? Quem tá entendendo? Onde estão os alunos? Quem está entendendo? Você tem que fazer acima, além do que te pedem. Não é para fazer o que te pede, não é para fazer além. Aquilo que a tua consciência está te acusando é para você fazer além do que ela está pedindo. Por quê? Para você ter crédito, para você ter vantagem. Porque só esses é que vão conseguir o pódio. Seja ex. O pódio é para ex. Escreva aí, o pódio é para ex. Que lindo, 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 lindo. Paulo termina. O único lugar onde dou socos, onde dou murros, aleluia, é na minha carne, é no meu ego. A minha luta é contra eu mesmo, contra o meu orgulho. O único lugar onde dou socos é no meu ego, tornando meu corpo escravo da minha missão. O meu corpo é escravo da minha missão. Para que depois de ter anunciado a verdade aos outros, que serão aprovados pela verdade que eu ensinei, eu mesmo que ensinei a verdade para eles, não seja reprovado.
Paulo está ensinando exatamente o que Cristo nos ensinou em outras palavras, você percebeu? Você percebeu? Foi Jesus quem disse essas palavras. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Em outras palavras, Paulo está falando, o Espírito de Jesus Cristo está encarnado na consciência de Paulo, e Paulo está falando as mesmas coisas que Cristo. Paulo está dizendo assim: o que adianta eu ensinar tantos, trazer tantos para a verdade, para a luz, que serão aprovados, que subirão no pódio, e eu, porque nunca esmurrei, nunca dei socos, nunca venci meu ego, perder a aprovação, ser reprovado? Imagina os meus alunos entrarem no reino e eu, professor, e eu, mestre, ficar de fora. Sabe o que é que Paulo está falando para o senhor pastor, cantora gospel, padre, rabino, você obreiro de igreja, sinagoga que ganha dinheiro, ganha salário? Ei, sabe o que é que Paulo está dizendo para você? Se você não for diferente, sabe o que vai acontecer contigo? Muitas das ovelhinhas da sua sinagoga vão entrar no reino pela verdade relativa delas, e você, mestre, professor, teólogo, vai ficar de fora e vai ser reprovado porque nunca venceu o teu ego, porque nunca excedeu, porque nunca foi melhor. O pódio é para os melhores. E mais do que isso, Paulo está dizendo o seguinte: para que meu corpo seja escravo da missão, eu tenho que vencer meu ego. Sabe por que você não trabalha, não produz, não se une com os outros atletas da sua região? Onde estão os atletas da sua cidade? Você se reúne com os atletas para treinar? Onde estão os outros atletas esportistas do seu bairro, da sua cidade? Onde estão? Você treina com eles? Paulo está dizendo o seguinte: se você não vencer seu ego, você não vai treinar com eles. Porque para um esportista vencer, ele tem que vencer a inércia. Ele tem que vencer a apatia. Ele tem que ser o melhor, o diferente. Ele não sabe como os outros estão treinando. E como ele não sabe como os outros estão treinando, ele tem que treinar o máximo que ele puder. Dar o melhor de si. A sua carne, o seu corpo tem que ser entregue para aquele esporte, para aquela missão. Que é o mesmo que dizer, ninguém vai fazer exercício físico, treinamento físico rigoroso numa academia, num esporte, um atleta, sem vencer o ego, vencer a inércia, a preguiça, a apatia. Você tem que vencer seu ego. E aí eu entrego o meu corpo para essa missão. Dou o melhor de mim para eu ser aprovado. Porque a quem mais é dado, mais será exigido. E o mestre tem que ser melhor que seus alunos. Porque o mestre será mais cobrado que seus alunos. Você entendeu? Que coisa linda, hein? Que coisa linda, hein? O Erlon é atleta? O que você pratica, Erlon? Fala para nós aí. Antes de encerrar esse tão sublime e copioso grau, de 1 aos Coríntios capítulo 9, surf. Muito bom. Então. E como é que faz para ser o melhor, Erlon Ribeiro? Diz para nós. Dá para parar? Como é que faz para ser o melhor? Tem que ter um bom mestre. E não pode parar de treinar nunca. Escreva aí, tenha um bom mestre. Tenha um bom treinador e não pare de treinar nunca. Porque senão, não tem pódio, não tem céu, não tem reino. Boa noite.
Atenção! Dia 22 e dia 23 de setembro, final de semana, sábado e domingo, manifestação da verdade em várias denominações de Gramado e Canela, principalmente na Catedral Principal de Gramado e Canela, algo que nunca foi feito na história da Serra Gaúcha. Uma cidade desenvolvida, turística, uma Alemanha no Brasil, um Japão no Brasil, que nunca aconteceu uma manifestação desse tipo. Todos manifestando a verdade como Jesus, Pedro e Paulo faziam e recomendaram fazer. Serão 3,5 km de manifestação encaminhada e grande manifestação com muita música e ensino da verdade em frente ao Congresso Nacional. Nunca aconteceu um protesto pacífico desta natureza, deste porte, na história da humanidade, do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, desde 70 depois de Cristo. É o único, é inédito, faça parte desta história. Não habitaremos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Agradecemos a audiência do programa Lux Mea Lex, a evolução da sua consciência. Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da Filosofia X. Filosofia X Organs em Sofia. Em todos os vídeos da Filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza. X.tv.br